Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, depois que eu fiz um vídeo aqui gravando sobre a minha experiência na jornada de cartéis, eu fiquei com vontade de gravar um vídeo para falar com vocês aqui sobre a escola de psicanálise e sobre o que é um cartel. Vamos lá comigo? Bom, para começar, eu queria relembrar, que o Lacan ele foi excomungado da IPA, a Associação Internacional de Psicanálise, por fazer uma leitura do Freud e da psicanálise que acabavam colocando em questionamentos algumas regras dessa instituição. E daí, em 1964, ele publicou um texto chamado O Ato de Fundação, onde ele vai falar sobre a escola que ele está propondo de psicanálise. E é nesse texto que ele também apresenta a ideia do cartel. Então vou falar aqui um pouquinho sobre o que ele vai trazer nesse texto. Ele vai falar sobre fundar uma escola com o intuito de reconduzir a praxis da psicanálise, tentando evitar alguns desvios que pudessem degradar a prática da psicanálise. Isso me remete também ao texto do Freud sobre a psicanálise selvagem, que ele fala também, sobre a criação de uma instituição para que se pudesse ficar atento aos praticantes da psicanálise, evitando, assim, práticas irresponsáveis. Mas, voltando aqui para o Lacan, ele vai dizer nesse texto, ele vai propor que, para que o trabalho aconteça, pequenos grupos fossem formados de no mínimo 3 pessoas e no máximo 5, sendo 4 a justa medida, mais um que seria encarregado da seleção, da discussão e do destino do trabalho de cada um ali envolvido. Então, no mínimo 3, no máximo 5, 4, a justa medida, mais um, que é como a gente chama mesmo essa pessoa, mais um. Após certo tempo, 2 anos, seria proposto que esse grupo se dissolvesse, e que as pessoas fossem para um outro grupo. Então, esse seria o funcionamento do cartel. Esses grupos de cartel, eles são formados em torno de um tema. E aí, cada pessoa que está estudando esse tema vai formular uma questão própria para direcionar o próprio estudo ali. E o mais um, ele vai ajudar nesse processo. Então, o mais um, ele fica dentro e fora ao mesmo tempo. Normalmente, existem alguns eventos, assim, para você poder encontrar pessoas que estão com interesse em fazer cartel. Ou existem meios de você achar essas pessoas, as escolas de psicanálise podem promover isso, ou também você pode conseguir encontrar as pessoas interessadas em fazer um estudo ali no mesmo tema que você, de forma orgânica, assim, colegas e tal, fulano que ouviu ciclano, e você pode formar esse cartel para depois registrar ele lá, Normalmente, pelo menos aqui no IBP, eles colocam depois no site lá o cartel, o nome do cartel, a questão de cada um, fica lá registrado. Então, as pessoas que participam desse grupo, elas produzem algo no cartel, Normalmente costuma ser um texto que pode ser apresentado no final, numa jornada de cartéis, por exemplo. Não é obrigatório, assim, que você apresente, mas é interessante, Porque não deixa de ser uma contribuição ali com a escola também e tal. E o mais um é o único que não precisa produzir algo assim. Mas voltando aqui pro Lacan, ele vai dizer que na escola e nesses grupos, ninguém é diretor e ninguém é considerado rebaixado por participar de um trabalho de base. Todos podem e devem ser questionados e submetidos à supervisão, assim como ter os seus trabalhos submetidos à escola. Então, seria uma organização mais firmada na própria experiência do que na hierarquia. E ele vai dividir ali, criar 3 sessões para organizar a escola. A primeira seria a sessão de psicanálise pura, e dentro disso ele coloca doutrina da psicanálise pura, que seriam os ensinos ali das ideias fundamentais, crítica interna de sua praxis de formação e supervisão dos psicanalistas em formação. A segunda vai ser a sessão de psicanálise aplicada, que seria ali na clínica. Ele fala também sobre pessoas que estão
em condições de contribuir com a experiência psicanalítica, não necessariamente precisa uma formação médica, mas pessoas que estejam ali dispostas e sejam críticas à própria psicanálise. Enfim, daí ele vai colocar os 3 pontos dentro dessa segunda sessão. Doutrina do tratamento e suas variações, casuística, que seria o cuidado ou a análise minuciosa do que tem sido praticado, informação psiquiátrica e prospecção médica, que teria um pouco a ver com a abordagem ética ali dos pacientes, né, com o intuito de ouvir o inconsciente e o desejo de cada um. A terceira sessão seria então sobre o recenseamento do campo freudiano, que eu entendo assim como uma consideração das contribuições ali do Freud. Aí ele coloca mais três pontos, né, que seria comentário contínuo do movimento psicanalítico, um levantamento assim de críticas das publicações, por exemplo, articulação com as ciências afins, que eu vejo como uma comunicação com as outras áreas, né? E a ética da psicanálise, que seria a praxis da teoria. Ele também vai falar nesse texto sobre a criação de um anuário para constar essas publicações que são realizadas pela escola e que a adesão, a entrada na escola seria pelos cartéis, por esses grupos. Ai, que é ruim chamar de grupo de estudo, porque não tem ali um mestre que sabe, né? O mais um não é o detentor do saber, ele é alguém que vai provocar o interesse ali, o desejo de cada um para que se possa produzir algo. E também ele fala sobre um princípio de rotatividade, de que os grupos se acabem, que se formem novos, e que essa rotatividade ela vai ser mantida por uma comissão que seria aprovada em assembleia, e que essa comissão também seria rotativa. Então aqui a gente já pode ver como Lacan ele tenta evitar esse lugar de mestre. Ele vai considerar na criação da escola o fenômeno da transferência. Então, ele basicamente quer evitar um efeito assim de grupo. Ele não quer uma seita, falando assim no português, claro. Então, ele não quer alguém ali, uma figura de mestre mesmo. Então, ele entende que a transferência ela vai acontecer nesses ambientes e ele quer evitar esses vínculos que podem não ser saudáveis ali, que não vão contribuir para o crescimento ali da psicanálise. E também, se a gente for pensar, a gente trabalha com algo que se faz muito presente ali na clínica, por exemplo, a gente trabalha com o inconsciente e é algo que se presentifica, mas que escapa, né? As nossas mãos, os nossos dedos, não dá para pegar. E que também é uma prática que tem efeitos variáveis, subjetivos. Por isso que é importante estar sempre atento à teoria e à prática, ao que se tem produzido na psicanálise, ao que tem aparecido na clínica, porque né, a sociedade ela influencia diretamente o nosso trabalho na clínica, então a gente precisa estar se atualizando. E a psicanálise ela nasce da experiência e o analista também, da própria experiência. A proposta da escola, então, é que existam pessoas ali que queiram saber, investigar, colocar à prova o que é um analista, o que é uma análise, e provoca o analista para que ele não fique num lugar de autossuficiência, né, num lugar ali muito confortável, e, né, vamos movimentar, vamos trabalhar. Ele até pontua assim, agora eu tô em dúvida se é no texto do Lacan ou do Marcos André Vieira, que ele fala que talvez tenha sido o Lacan mesmo. Enfim, tá numa dessas referências, eu vou deixar os links aqui de algumas referências, que o analista ele fica num lugar muito confortável ali, um pouco porque o trabalho da análise acaba que o analisante faz, né? Ele dá uma cutucada nisso também, assim, que a escola vai provocar que o analista também se coloque a trabalho de uma outra maneira, né? De produzir mesmo de um outro jeito. Então, assim, não vai existir um analista diplomado, não vai ter um diploma no final, não é disso que se trata a escola de psicanálise. Não existe um analista que detenha todos os saberes. É preciso que na instituição existam pessoas questionando, não entendendo, duvidando, inclusive, dos analistas da escola. Então, parece que é bem algo que lembra o Sócrates, né? Será que você sabe isso tudo mesmo? Começa a fazer perguntas, começa a provocar, para que aquele saber se movimente, se atualize e que assim a psicanálise possa estar de acordo com o tempo que ela está vivendo, em constante movimento. Bom, e aí também existem os AME,
que são os analistas membros da escola. Isso ele não fala nesse texto do ato de fundação, ele vai falar em outro texto, o da proposição de 9 de outubro. Então, os AME são os analistas membros da escola, que eles são reconhecidos por uma comissão. E os AE são analistas da escola, que eles compartilharam a experiência deles com os chamados passantes, né? Passaram por um passe, para ter ali o testemunho da própria análise, e eles se dizem, então, analistas. Então, a gente pode até encontrar os passes, que a gente chama os testemunhos, assim, das análises das pessoas, existem livros sobre isso e tal. Então, existem essas duas posições na escola que elas servem também para uma furar a outra, para não sustentar esse lugar de mestres. Até porque o analista, ele vai ser uma função relacional e não um ser. Vejam, tem uma diferença importante aí, né? Por isso também que a gente diz que o analista aparece ali na clínica, né? E não ser analista o tempo todo. Não é um estado de ser. Então, o analista, ele só se autoriza de si mesmo, Lacan vai falar. Mas isso também não invalida que a escola garanta uma formação. A gente se torna psicanalista pela própria experiência, mas também é responsável pelo progresso da psicanálise, né? E da escola também. E aí, estudando isso, ficou muito claro para mim como a psicanálise ela não condiz com o comodismo. Tem sempre ali algo cutucando para você continuar em movimento, continuar trabalhando, produzindo e ativo, né, nessa função. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Eu acho que é algo importante de ser estudado e trabalhado. Eu não costumava ver muito sobre isso quando eu comecei a minha formação, né? Foi tudo indo e aprendendo assim com o tempo, que é também super aceitável, né? Mas eu achei que seria um conteúdo bom, assim, até para quem tá começando, saber que existem essas escolas de psicanálise, tem mais de uma aqui em Curitiba, por exemplo, e que fornecem essa formação que não é uma formação diplomática, né? Diplomática. Não, que você não recebe um diploma, não é como uma universidade. Até porque uma universidade existem ali alguém dizendo que você se tornou analista. A proposta é justamente contrária, né? Então, tem muito questionamento sobre, de fato, essa posição de alguém que saiba tudo, né? A gente nunca sabe tudo e a gente tá sempre em movimento de saber. Isso também não quer dizer que a gente não sabe nada. Enfim, vou terminar por aqui, tá bom? Caiu meu microfone. Mas então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos e tchau, tchau.